Na época, nós falamos aqui, já mencionamos isso, mas vamos mencionar novamente. Na época não existia açougue, não existia mercado, não existia supermercado. Então aqueles irmãos, eles buscavam o alimento dele, principalmente a carne, nos templos que eram templos pagãos. Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade que recebia todo tipo de mercadoria. Em Corinto era um local onde o dinheiro ele fluía, chegava, saía, havia comércio livre, e o mercado de carne era algo que era muito forte, muito pungente naquela cidade. Então imagine os irmãos, os navios chegavam, a mercadoria também chegava, e toda a carne daquela cidade ia para os templos pagãos. Qual eram os templos pagãos da época? Afrodite, era o templo da deusa Afrodite, e o templo do deus Apolo. Toda a carne chegava, principalmente, havia outros templos também, mas principalmente nesses dois principais templos. Então imagine os irmãos, aqueles que foram convertidos ao cristianismo, que se renderam ao Senhor, que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, começaram a ficar em dúvidas. Ué, se toda a carne da cidade está no templo pagão, posso eu me locomover, sair da minha casa, ir até o templo pagão, entrar em um templo pagão, comprar daquela carne sacrificada a ídolos, a deuses estranhos? Posso eu me assentar lá dentro do templo pagão e comer dessa carne que foi sacrificada a ídolo? Posso eu, ao invés de sentar lá dentro e comer junto com os pagãos, posso eu comprar a carne e vir à minha casa e entregar aquela carne ao meu filho, à minha filha, ao meu esposo, à minha esposa, aos meus parentes? Será que isso vai trazer uma certa maldição para a minha vida? Será que isso vai ser uma brecha para que o pecado entre, para que o demônio entre, para que uma maldição venha entrar e alguma coisa acontecer de forma que venha destruir a minha família? Então essa era a dúvida daqueles irmãos, e hoje, se nós trouxermos essa dúvida para a nossa contemporaneidade, o assunto é extremamente abrangente, né? Então imagine os irmãos, aqueles irmãos estavam ali cheios de dúvidas, cheios de dificuldades em relação a essa situação. Vamos virar, né, veganos, vegetarianos, não vamos comer mais carne? Será que vai ser pelas nossas obras? Será que é algo que nós devemos fazer? Será que é uma atitude prudente, sábia, abrir mão da carne para que a gente não venha escandalizar o irmão? Ou será que eu vou abrir mão da carne, vou abrir mão disso, porque isso pode causar um prejuízo à minha vida? Essa era a questão que estava sendo levantada, essa era a carta e as perguntas que chegaram lá ao apóstolo Paulo, e diante dessa questão, desse contexto, o apóstolo Paulo responde e escreve essa carta aqui, e esses versículos que nós lemos para os irmãos. Mas é necessário, irmãos, nós entendermos aqui a introdução do assunto exposto pelo apóstolo Paulo, antes de nós entrarmos na questão em si, e responder o questionamento que aqueles irmãos levantaram, e que também é, com toda certeza, dúvida de muitas pessoas no nosso tempo, na nossa época. Então o apóstolo Paulo, no versículo 1, ele diz o seguinte, observem a palavra de Deus, versículo 1, Paulo diz que o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Paulo diz: se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Então observe, antes de entrar no assunto e Paulo responder a questão, Paulo vai dizer o seguinte: eu vou expor para vocês um conhecimento bíblico, eu vou expor para vocês uma profundidade a respeito da palavra de Deus,
uma posição, algo que Deus Ele me deixou, Jesus Cristo me deixou, e eu vou apresentar isso para vocês, um conhecimento teológico a respeito de Deus, conhecimento de Deus. Porém, se você absorver o conhecimento de Deus sem amor, sem prática, sem viver essa verdade, então o conhecimento ele pode gerar algo no coração, no seio da igreja, que é terrível. O conhecimento gera orgulho. Então observe bem, irmãos, mediante a essa situação, ou qualquer outro tipo de ensino que nós venhamos adquirir, ou receber da palavra de Deus, nós precisamos tomar esse cuidado que Paulo traz aqui e alerta a igreja em Corinto. Tomem cuidado, porque o conhecimento, ele não vai gerar o conhecimento de Deus para aquele que realmente é cristão, é humilde. Ele não pode gerar de forma nenhuma orgulho no coração da igreja. Eu sei tudo, eu conheço a palavra de Deus, as pessoas que estão ao meu redor são inferiores a mim, porque elas não têm o autoconhecimento que eu tenho, e isso gera orgulho, soberba no coração das pessoas, daqueles que estão recebendo a verdade de Deus. Então Paulo traz esse alerta, irmãos, eu vou trazer conhecimento para vocês, mas não é para vocês andarem por aí com o nariz empinado, com orgulho, cheio de soberba, diante do conhecimento de Deus, de forma nenhuma. Se vocês conhecerem a palavra de Deus e vocês expressarem o sentimento no coração, dizendo, eu conheço muito, então Paulo diz, na verdade vocês não conhecem absolutamente nada. Ele diz, se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda que não conhece como deveria conhecer, esse é orgulhoso. Quanto mais conhecimento nós adquirimos da palavra de Deus, mais nós entendemos que sabemos pouco. Essa é a verdade. Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu busco conhecimento, quanto mais eu entendo os atributos de Deus, quanto mais eu entendo a vontade de Deus para a minha vida, mais eu entendo que eu estou distante e não que eu estou perto. Se eu entender que eu sou um homem extremamente espiritual, se a irmã entender que é uma irmã extremamente espiritual, pelo pouco conhecimento que nós temos, na verdade o que está sendo gerado no seu coração, no meu coração, é orgulho, e não de fato o crescimento da graça de Deus de forma humilde e de forma saudável. Entenderam até aqui? Então essa é a posição de Paulo. Irmãos, diante de todo conhecimento, humilhai-vos diante do Senhor. Deus é poderoso, Deus é pleno em conhecimento, Deus é pleno em amor, Deus é pleno em santidade, Deus é pleno em todas as coisas, nós não. Então, o que Paulo está dizendo para aqueles irmãos? Coloquem-se no seu lugar de humildade, de servo. E agora, diante dessa introdução, diante desse esclarecimento, eu vou entrar no assunto. É isso que Paulo está dizendo. Então Paulo diz o seguinte, no versículo 4 e versículo 5, Paulo vai falar sobre a submissão em relação aos deuses e aos ídolos. E ele vai dizer o seguinte: quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Por quê? Ainda que existam alguns que são chamados deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. O versículo 6 vai dizer, para nós, porém, há um só Deus. Então o que Paulo está dizendo? O que é o ídolo? O ídolo é como se fosse uma miragem no deserto. O que é a carne sacrificada ao ídolo?
O que é o alimento sacrificado ao ídolo? É como uma miragem no deserto, não é nada. Não é nada, não pode nada, não tem poder nenhum. Será que se eu pegar esse ídolo e trouxer para minha casa, que era carne sacrificada, será que isso vai ter algum mal? Será que isso vai trazer algo de ruim, alguma maldição para minha casa? Paulo diz, isso não é nada. Isso não é nada. Quem é o ídolo? Irmãos, entendam o seguinte, é como se Paulo estivesse dizendo assim: quem vocês estão servindo? Você serve a quem? Você serve a um rei de uma determinada província? Você serve a um presidente de um determinado estado? Você serve a um homem muito poderoso? Quem você serve? Você serve ao Senhor, Deus, eterno, poderoso, Criador dos céus e da terra, e todas as coisas estão debaixo da sua mão, e Ele é poderoso e soberano. O que é o ídolo diante de Deus? O que é uma carne sacrificada a um ídolo que não existe diante de Deus? Você acha que alguma coisa vai acontecer com você, servo de Deus, eleito de Deus? Observe a carta de Paulo aos Romanos, quando Paulo disse assim: nada pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. O que pode se levantar contra os servos do Senhor? Quem tentará acusação contra o servo de Deus? Se foi Deus que te escolheu, se foi Deus que te elegeu, se foi Deus que te salvou, se o seu nome está escrito no livro da vida, porque Deus assim o determinou, quem pode tirar o nome escrito do livro da vida? Quem pode se levantar contra a sua vida? Quem pode se colocar como opositor da sua vida? Se o seu Deus é um Deus todo-poderoso. Ninguém, nada, nem homem, nem anjo caído, nem o diabo, nem Satanás, nada pode se levantar contra a sua vida, quanto mais um alimento sacrificado a ídolo. Essa é a posição de Paulo, esse é o entendimento diante da palavra de Deus, diante do Deus que nós servimos. Nada. Existem muitos que se dizem deuses e senhores, e Paulo trata esse assunto aqui em dois campos, né? Em relação aos deuses que são criados, é aquela realidade, e de ter senhores, ser dominados pelos senhores da terra. Então qual é o sentido aqui? Primeiro, os deuses estranhos. Podem os deuses, dito deuses entre aspas, fazer alguma coisa contra vocês? Algum mal ele pode levantar e fazer alguma coisa contra a sua vida? Paulo diz, não. Certo? Então, ficar com esse tipo de entendimento vai te escravizar e te limitar. Você vai viver um evangelho superficial, sem compreensão, sem conhecimento de quem Deus é. Mas tome cuidado para que esse conhecimento não vire orgulho, ok? Mas nós vamos conhecer Deus, quem de fato Deus é. Deus é poderoso e não existe adversário contra Deus. Satanás é inimigo de Deus? Não. Satanás nunca concorreu contra Deus. Martinho Lutero dizia que Satanás é o cachorro na coleira de Deus, é instrumento de Deus, não é nada, está preso a Deus, está preso, está amarrado, nesse sentido, não em outro sentido de estar amarrado, mas está ali, está preso, não faz nada, a não ser aquilo que Deus permita, ou aquilo que Deus, dentro do decreto dele, permita, dentro da providência que Satanás venha agir. Lembra de Jó? O que aconteceu com Jó? Satanás veio ao encontro de Jó, de Deus, e falou, está lá Jó, aí Deus disse, viste o meu servo Jó, fiel, íntegro, honesto, serve a Deus, temente ao Senhor. Aí Satanás começa a argumentar, mas também tem tudo, tem ouro, tem prata, tem família. Aí Deus, então você pode tocar. Por que Satanás tocou? Porque Satanás é um inimigo de Deus, opositor de Deus, e enfrentou a vontade de Deus e foi lá e tocou? Não, ele tocou porque Deus permitiu.
Então Deus é soberano, irmãos. Deus é soberano sobre todas as coisas. Nada acontece fora da soberania de Deus, fora do controle de Deus. Nada pega Deus desapercebido. Tudo que acontece é porque Deus assim o decretou, é pela vontade soberana de Deus, certo? Então, a submissão aos deuses nesse sentido, e a submissão aos ídolos. Qual é esse sentido de submissão aos ídolos? Você se submeter a tudo aquilo que substitui Deus na sua vida. Então, o que pode substituir a Deus na sua vida? O entendimento de que a carne sacrificada pode causar algum mal para a sua família, para a sua vida, para a sua espiritualidade, é você se submeter ao ídolo. Você não está tendo credulidade em Deus, você está tendo incredulidade diante de uma adversidade que se levantou sobre a sua vida. Aí vamos trazer para os nossos dias aqui, né? Saindo um pouquinho do texto. Se você ficar desempregado, ou se uma enfermidade se levantar sobre a sua vida, fugiu do controle de Deus? Fugiu ou não fugiu? Não fugiu. Deus é soberano. Então, se você, diante dessa enfermidade, você entender que a enfermidade ela foi um inimigo de Deus, e que você deixou alguma brecha, e que alguma coisa na sua vida você tomou uma atitude e por isso a enfermidade entrou na sua vida, isso se chama incredulidade. Estão entendendo? Diante das enfermidades, diante do desemprego, tudo que acontece na vida do cristão, do servo de Deus, tem um propósito de didática. É Deus te instruindo, é Deus te admoestando para que um fim proveitoso possa de fato acontecer na sua vida. Quer ver um exemplo? Lembra de José do Egito? Nós até mandamos para os irmãos aqui um devocional bem curtinho em relação a isso. José do Egito sofreu, José do Egito foi lançado em um poço, maltratado pelos seus irmãos, vendido como escravo, ficou encarcerado, foi humilhado. Porém, diante de todo o sofrimento que José passou, em um determinado momento Deus colocou José como segundo diante do Egito e diante de Faraó. Administrou todos os bens. A família de José, diante da fome que eles estavam vivendo, veio ao encontro de José. Ali a família foi preservada, e sim, a palavra de Deus se concretizou, e a família de Abraão, né, a promessa que ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, que era o pai de José, a família prosperou no Egito, e a vontade de Deus se cumpriu. Todo o sofrimento de José teve um propósito? Sim, claro. Qual o propósito? Que a vontade de Deus, a promessa de Deus viesse a se cumprir. Então, diante dos decretos de Deus, Jesus Cristo vai voltar? Sim, isso é fato. Então, esse é o decreto. Agora, qual a providência de Deus? Várias coisas precisam se cumprir, várias coisas precisam acontecer na minha, na sua vida, no mundo inteiro, para que esse decreto de Deus venha se cumprir. É o mesmo sentido. Deus, diante das providências, Ele envia o Espírito Santo, Ele trabalha na vida do servo, o servo tem prova, o servo tem dificuldade, o servo tem bonança, ele proclama a palavra de Deus, aí ele se acomoda, aí vem luta, vem dificuldade, ele começa a orar, começa a buscar, começa a proclamar, e toda essa providência para que a palavra de Deus se cumpra, e Jesus Cristo volte no tempo determinado. Então esse é o sentido. Quando nós não entendemos que Deus é soberano, que Deus é poderoso, e que todas as coisas acontecem de acordo com a vontade soberana dele, então, conforme Paulo, nós estamos servindo a um ídolo daquele campo da nossa vida. E servindo ao ídolo, nós não estamos sendo
nós estamos crendo em Deus, estamos sendo incrédulos daquele campo da nossa vida. Então esse é o alerta de Paulo. Mas voltando aqui à carne sacrificada a ídolos, no versículo 6, Paulo ele diz o seguinte: existe um único Deus verdadeiro. E ele diz assim: para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Quem sustenta a sua vida? Por que você está vivo? Por que você respira? Por que você acorda? Meu irmão aqui na terça-feira glorificou a Deus pelo ar que respiramos, pela comida. Por que você acorda, abre os olhos e mais um dia se inicia? Porque Deus te sustentou. Deus te sustentou. É isso que Paulo está tentando passar para aqueles irmãos em relação a Deus, a quem Deus é. Deus é a vida, Deus é a fonte da vida, Deus é o sustentador da vida. Quem é a carne sacrificada a ídolos? Nós servimos a um só Deus, não existe outro Deus. Deuteronômio, o povo de Israel, dizia exatamente isso: só existe um Deus e fora de Deus não há Deus. Só existe um Deus, todo o resto é falso. Só existe aqueles que servem ao Deus verdadeiro. Por isso o evangelho é exclusivista e radical nesse sentido. As pessoas dizem assim, irmãos: todos os caminhos levam a um Deus. Então não importa qual seja a sua religião, não importa se você é muçulmano, se você é budista, se você é espírita, não importa. O que importa é que todas as religiões, todos os caminhos levam a um só Deus, a uma espiritualidade, a você fazer o bem para as pessoas, a você estender a mão. Só que o evangelho não diz isso. O evangelho diz: existe apenas um Deus. Quem é o Deus? É o Deus de Israel. Existe um só caminho. Quem é o caminho? Jesus Cristo. É o único mediador entre Deus e os homens. Se você serve a qualquer outro Deus, então você está sendo ludibriado e enganado, como uma miragem no deserto. Na hora que você chegar naquele manancial de águas e for mergulhar, você vai dar de cara com terra, e a sua sede não vai ser saciada. E essa é a maior decepção que o homem vai ter. Nós já falamos aqui, sempre mencionamos isso, no desfecho do Sermão da Montanha. Jesus disse: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Existem muitas pessoas que estão dentro de quatro paredes, estão falando Senhor, Senhor, Jesus, usando o próprio nome de Jesus, abrindo a Bíblia, lendo a Bíblia e pregando, entre aspas, aquilo que está ali escrito. Mas nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quem são aqueles que entram no reino dos céus? Aqueles que ouvem a palavra e que fazem a vontade de Deus, ou seja, aqueles que foram alcançados pela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que vem de fato da boca de Deus, não é pelas obras, é a palavra de Deus que é imputada no coração do homem. A fé te puxa para a graça e você é salvo. Você não fez nada para ser salvo, mas pela graça, pelo favor imerecido de Deus, você é salvo. E aí sim você começa a andar em um novo e vivo caminho, conforme as Escrituras te dizem. Mas muitas pessoas acham que estão no caminho correto, que estão servindo a Deus, que estão servindo a Jesus Cristo, mas não estão. E esse é o alerta que Cristo traz para a igreja, e Paulo aqui também está embutido dentro do sentido do texto, essa afirmação. Existem pessoas que são submissas a deuses, existem pessoas que têm ídolos no seu coração, e essas pessoas estão distantes de Deus, mas vocês não, irmãos. É isso que Paulo está dizendo: vocês são diferentes.
Vocês foram alcançados pela graça de Deus. Vocês têm um conhecimento da verdade, do Evangelho. E esse conhecimento não pode gerar orgulho no coração de vocês, e sim piedade, oração, humildade, prática do reconhecimento de quem Deus de fato é e de quem nós somos. Existe um único e verdadeiro Deus. Essa é a afirmação de Paulo. E diante desse Deus que nós servimos, quem será contra nós, se Deus é por nós? No versículo 7, irmãos, dando sequência. Agora que a informação foi exposta e o conhecimento absorvido pela igreja e por nós, então Paulo diz assim: entretanto, ou seja, diante desse conhecimento de que Deus é poderoso e de que não existe brecha nenhuma em comer a carne sacrificada a ídolo, porque não existe ídolo nenhum, não existe nada que se oponha a Deus, não existe nada que seja adversário de Deus, porque Deus é poderoso. Diante disso ele diz: entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos, e a consciência destes pode ser fraca, venha contaminar-se. Então, diante desse conhecimento que vocês adquiriram, igreja de Corinto, igreja aqui, Batista, Aliança da Cruz, diante desse conhecimento, vocês sabem agora que vocês podem comer carnes sacrificadas a ídolos? Sim ou não? Sim. Você pode comer, vamos trazer para a nossa contemporaneidade, aquela balinha de isso aqui, Damião, Cosme e Damião. Você pode comer a balinha de Cosme e Damião? Pode. Vai quebrar seus dentes? Vai trazer maldição para a sua vida? Você pode comer ovo de Páscoa? Pode. Vai trazer maldição para a sua vida? Vai ser uma brecha que vai causar na sua família, que vai destruir o seu lar? Mas o que existe aí que oferece? Carne de porco, né? Tem uma turminha que não come carne de porco. Pode comer carne de porco? Pode. Acarajé na Bahia, né? Aqui no Brasil, acarajé, vocês sabiam disso? Talvez tenha gente que não sabe. Acarajé é sacrificado a ídolo, né? Aquelas baianas lá vestidas de branco, né? Com aquela saia rodada, vai lá e oferece aquilo lá a ídolo. Existe Deus fora do Senhor, irmãos? Não. Não existe Deus fora do Senhor. Deus é Deus. E aquilo, o que é aquilo? Nada diante de Deus. Absolutamente nada. Então você pode comer isso? Pode. Entretanto, é o que Paulo diz aqui agora. Entretanto, existem pessoas que não têm esse conhecimento que vocês adquiriram. Então tomem cuidado. Imagina aqueles irmãos lá na cidade de Corinto, a carne sacrificada a ídolo chegando lá dentro do templo de Afrodite. Você sabe quem era o templo de Afrodite? Afrodite era considerada a deusa do amor, a deusa da fertilidade. De tempo em tempo, as sacerdotisas de Afrodite desciam às cidades para poder propagar orgia, impureza sexual, e elas faziam isso. Entravam nas casas, pegavam os maridos das outras, estavam lá e promoviam isso. E Apolo, os dois maiores templos, Apolo era o deus da masculinidade, era o deus da vaidade, do corpo masculino esbelto, musculoso, e promovia ali aquilo que Paulo diz, que o homem deixa a sua própria natureza para se contaminar com outro homem. Então isso era aquilo que era evidenciado no templo de Apolo e no templo de Afrodite. Então imagina os irmãos, a carne chegava lá, aí a gente está aqui na igreja servindo a Deus, glorificando ao Senhor, o culto acaba, e aí vamos passar onde? Padaria, supermercado? Não tinha isso.
vamos entrar lá no templo da deusa Afrodite. O irmão olhava, misericórdia, olha lá o irmão entrando no templo pagão. Aí olhava de longe, o irmão está sentado comendo com um pagão. E também comprou para trazer para sua casa. Então toma cuidado, é isso que Paulo está dizendo. Toma cuidado, porque existem pessoas que não têm essa consciência que vocês têm. E se vocês comerem da carne sacrificada a ídolos, vocês estão pecando? Não, vocês não estão pecando. Você pode ir lá dentro, pegar a carne, comer, levar para casa e comer e dar para os seus familiares. Isso não é pecado. Agora, se você escandalizar um irmão em Cristo Jesus, pela liberdade do Espírito que você tem de ir lá, aí você está pecando contra o Senhor. É isso que Paulo diz. Não é o que entra no seu corpo que te contamina, mas sim aquilo que sai. Não é a sua atitude de ir lá e comprar a carne sacrificada, ou de comer a carne sacrificada a ídolos, que vai fazer com que você seja pecador, ou que você não venha pecar. Isso não serve para absolutamente nada. Se você quiser comer, você come e nada vai fazer para você. Se você não comer, você não come e nada vai fazer para você. Isso que Paulo diz aqui no texto. Mas se você comprar e escandalizar um fraco na fé, então você está em pecado. Então tome cuidado. Esse é o alerta que Paulo traz. Agora no versículo 8, observe lá na palavra de Deus a irrelevância da carne sacrificada. Paulo diz assim: não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. É irrelevante. É irrelevante se você comer ou se você não comer, não vai fazer bem e também não vai fazer mal. Agora no versículo 9 ao versículo 12 é o alerta de Paulo: cuidados com a liberdade cristã. E ele diz: mas tenham cuidado, para que essa liberdade que vocês têm agora não venha de modo algum ser tropeço para os fracos, porque se alguém enxergar você que tem conhecimento sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Ou seja, de participar de um culto ao ídolo e desviar essa pessoa do entendimento correto? Aí ele diz: e assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. Então toma cuidado. Toma cuidado com a liberdade cristã que nós temos. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É isso que Paulo falou aqui em versículos antes que nós já estudamos. E agora vai ser dito mais uma vez aquilo que Paulo falou. Tudo me é lícito. Você pode comer o acarajé? Pode. Você pode comer essa carne sacrificada a ídolo? Pode. Ah, vai ter um casamento na igreja A. Você pode ir lá prestigiar a pessoa? Pode. Pode. Alguma coisa de mal vai acontecer com a sua vida? Alguma maldição porque você tocou em terra estranha? Eu vi uma vez, um pastor falou bem assim: eu não vou no casamento do meu neto porque é terra estranha. Eu não vou pisar em terra estranha. Eu não posso ir lá e pisar naquela denominação A, porque eu estou pisando em terra estranha e eu posso estar trazendo uma brecha para minha família. Isso é falta de conhecimento. Isso é imaturidade em relação a quem Deus de fato é. Isso é incredulidade ou credulidade? Incredulidade. Eu não conheço a Deus. Eu não creio naquilo que de fato Deus é. Você pode ir lá pisar, vai trazer alguma maldição para a sua vida?
Não, irmãos, nós servimos a Deus. Deus é por nós, quem será contra nós? Ponto. Agora, se algum irmão fraco na fé, que não tenha esse entendimento que você tem, te ver pisando naquele lugar e ficar escandalizado com aquilo, enfraquecer na fé, e a sua atitude for um tropeço, uma pedra de tropeço para a vida desse irmão, aí você não está pecando contra o irmão. Ele diz: você está pecando contra Cristo. Então tome cuidado com a liberdade que Cristo vos deu. Mas vocês são livres. Vocês são livres. Certo? Amém? E agora no versículo 13, Paulo vai concluir o seu ensino com um desfecho dizendo: a madura posição do servo de Deus. Essa é a nossa posição. E ele diz: e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então, essa é a nossa posição. Eu posso comer? Posso. Mas se isso for escandalizar o irmão, se isso for trazer uma pedra de tropeço para o irmão, então eu não faço. Simples assim. Você tem liberdade de fazer? Tenho total liberdade. Mas por amor ao meu irmão, por amor àquela mente que ainda não entendeu, que não tem o conhecimento, eu não vou ser orgulhoso e falar: meu irmão, você é um fraquinho na fé. Você não entendeu. Paulo escreveu aqui dizendo que eu posso comer sim, mas o irmão lá vai ter a mente fraca dele, a consciência fraca, vai ficar escandalizado. Então não enche-se de orgulho e passe por cima da mentalidade fraca do irmão. O que você vai fazer? Qual é a posição de um servo de Deus humilde e maduro? Isso te escandaliza, meu irmão? Eu percebo que isso escandaliza alguns irmãos, então eu simplesmente não faço mais. Não como jamais isso. Vou me abster disso daqui, para que aquele meu irmão não possa olhar para mim e dar desculpa para se desviar da fé, para tropeçar ou para entrar em uma cilada do vil tentador. Eu me abstenho. Essa é a nossa posição. Essa é a postura que Paulo coloca diante desse tipo de adversidade.